Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema importantíssimo para a nossa comunicação. Vocês veem que a todo tempo a gente fica conversando, falando, se comunicando, mas por trás disso existem técnicas que podem deixar a gente mais solto, mais comunicativo, sei lá como. Às vezes, muito melhor de se comunicar do que aquelas pessoas tímidas que têm dificuldade, né? Então, hoje eu trouxe uma especialista em fonoaudiologia. Um sonho meu nesses 16 anos, sempre quis trazer um profissional de fono e não tinha aparecido a oportunidade ou não tinha aparecido o profissional certo. E dessa vez ele apareceu, tudo aparece na hora certa. E estou aqui com a Maria Lúcia Torres, que é uma fonoaudióloga, e eu vou trazê-la aqui. E aí, Maria Lúcia, muito prazer em recebê-la, muito obrigado por ter aceito o meu convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de estar num programa tão especial, com você me entrevistando, e eu fico muito honrada com essa grande oportunidade mesmo. Então você vai ficar à vontade aqui, como eu te disse antes da gente começar a gravar, aqui não tem roteiro. Aqui nós vamos conversar, as perguntas que me vierem à cabeça eu vou formular para você. E uma pergunta que eu sempre quis fazer, vou fazer hoje, como eu disse no começo do programa, tudo tem sua hora certa. Eu quero saber o que é a fonoaudiologia. Fono, eu sou grego, você sabe que eu tenho origem grega, nasci lá. Fono, do verbo áudio, né, que é do ouvido, e logia, que é o estudo, né? Isso aqui. O que é a fonoaudiologia e o que ela estuda? Vamos começar por aí. A fonoaudiologia é uma ciência que estuda os distúrbios, especialmente os distúrbios da comunicação. Então, os distúrbios da fala e os distúrbios da audição. Os distúrbios da escrita, né, quando eu emito a minha opinião por escrito. Então, e os distúrbios da leitura. Então, todas as formas de comunicação, verbal e oral, são do campo da fonoaudiologia. Então, todo o aparelho fonador, boca, língua, garganta, e todo esse instrumento que a gente usa para se comunicar é da área do conhecimento de um fonoaudiólogo, tá? Então, o fonoaudiólogo tem esse campo de atuação. Foi um campo que foi regulamentado na década de 80, em 1982 a profissão foi regulamentada e ela surgiu em 1968, o primeiro curso de fonoaudiologia na USP de São Paulo, depois teve o curso de Santa Maria e eram universidades federais. E com o tempo a gente foi se expandindo e foi apropriando de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área da disfagia. A gente sempre trabalhou com a deglutição, né? Porque boca, língua, palato, fissura palatina, tudo isso é da área do treinamento de um fonoaudiólogo, do conhecimento de um fonoaudiólogo. E assim a gente foi crescendo o nosso campo de conhecimento. Então, hoje ainda tem especialidade em disfagia, que é a dificuldade de engolir. Então, o sujeito está, por exemplo, num hospital e está entubado. Quando tira o tubo, ele precisa reorganizar a musculatura, fortalecer a musculatura, para ele poder engolir. Então, a área da disfagia também foi trazida para a fonoaudiologia. Então, o fonoaudiólogo é o especialista que trabalha a disfagia. Interessante, para mim já me causou uma grande surpresa, porque eu pensei que a fono era uma coisa muito mais antiga do que você está me dizendo agora. Você falou que foi regulamentada na década de 80? 82. Nossa, e quem é que cuidava de todos esses problemas, digamos assim, de todas essas deficiências? Qual era a área da medicina que cuidava dessas funções? A foniatria tratava disso antigamente. Foniatria, Foniatria. Depois a gente teve os professores de surdos, né, que com a linguagem de sinais trabalhavam com surdos. Depois a gente teve os professores de canto que cuidavam da voz, mas ninguém cuidava especialmente da voz falada. Os distúrbios da linguagem, então, quando uma criança demora para falar, ou se ela fala errado,
de uma forma que as pessoas não entendam, ou falam errado de uma forma que já passou da idade de poder falar errado, tá? Então a criança pode falar errado até 4 anos e meio. Com mais de 4 anos e meio, ela tem que estar com o sistema fonológico completo, então ela tem que saber todos os fonemas, inclusive o R, inclusive o L, que são os últimos que a criança aprende. Então falar balata, falar Brasil, em vez de Brasil, você tem que corrigir até os 4 anos e meio, porque logo na sequência, né, um pouquinho de tempo depois, já está na hora da alfabetização. Então, para ela poder ser bem alfabetizada, o sistema fonológico tem que estar pronto, ela tem que saber falar todas as palavras bem direitinho. Então é interessante, você está me chamando a atenção, porque eu tenho netinho pequeno, né? Eu tenho neto grande e tenho neto pequeno, inclusive o caçulinha está dentro desse período que você está falando, e ele tem dificuldade, por exemplo, de falar o R, ele vai fazer 4 anos agora, né? Mas ele pode falar errado até 4 anos e meio. Sim, por isso você me chamou, eu não sabia disso. Ele aprende o R sozinho, ou se não aprender sozinho, ele vai precisar de ajuda de um profissional para ajudá-lo a corrigir. Então, agora, me diz uma coisa, então é muito errado, já deduzo, claro, que é muito errado a gente ficar com a criança, que os pais, os tios, os avós, que bonitinho, que lindinho, que pilili, a gente começa a dar uma linguagem infantil, ou seja, batendo na tecla do erro, fixando o erro. Que bonitinho, esses erros não consegue... Forçando o erro, né, na verdade. Perfeito, isso é errado, né, Maria Lúcia? Não vale a pena, porque assim atrasa esse desenvolvimento que podia ser normal, e aí leva um atraso, e muitas vezes esse atraso acarreta uma baixa autoestima, sabe? A criança começa a falar assim, nossa, todo mundo já sabe falar certo, só eu que não sei, eu quero aprender a falar direito. Muitas crianças chegam até o consultório porque a própria criança fala para a mãe assim, mãe, todo mundo na minha sala sabe falar Brasil direitinho, só eu que não sei. Eu falo Brasil, banco e preto, e não falo branco, preto, Brasil. Então, e aí já começa o bullying também nisso, né? Gera problemas psicológicos futuros, né, que você pode evitar desde a infância, digamos assim. Com certeza. E quando ela fala muito errado, trocando outros fonemas, então tem uma outra troca comum, que é trocar o T pelo C, então, no contrário, trocar o C pelo T. Então, ela, ao invés de falar Coca-Cola, ela fala Toca-Tola. Sim. Né? Em vez de falar carro, ela fala tarro. E assim por diante. Aí, na fala, quando eles falam muito depressa, e nessa idade eles já têm um vocabulário muito bom, eles falam muita coisa e o adulto que não é familiarizado com aquela linguagem, né, um professor de fora, não entende o que a criança fala, ele fica muito zangado, porque, por exemplo, eu não falei totatola, eu falei totatola, entendeu agora? Eles falam desse jeito. Você está me fazendo... é interessante porque nós viemos da Grécia, né? Eu vim pequenininho, eu vim falando grego, depois aprendi o americano e aprendi o português depois com 8 anos de idade. Então, grego, americano e português. Então, hoje eu falo português fluente, não tenho problema assim da pronúncia nem nada. Mas meus pais... É interessante isso. Será que é questão fonoaudiológica isso aqui? Minha mãe, ela nunca, por exemplo, já foi embora, né? Ela não conseguia falar tudo jóia. Então a gente sempre brincava com ela porque ela falava tutozóia, né? Tutozóia. Então ela usava... Por que os adultos têm essa resistência? É questão fonoaudiológica? Pode até não ser, pode até ser uma pergunta inadequada. Quando você vem de um outro país e você tem que trabalhar uma outra língua, essa dificuldade de entoar certas palavras, ela tem sentido fonoaudiológico ou essa dificuldade tem outra origem? Como é que é isso? Eu não conheço a língua grega. Eu não sei se vocês não têm no grego o som do J. Tem no grego tem o som do J? Não tem. Já, Gegi, Joju? Não tem, que eu me lembro assim, agora você me fez uma boa pergunta, que me vem na mente, não. Então, porque quando não tem na língua materna o som que a gente quer falar, você não consegue identificar. Então, vou dar um exemplo muito
claro para qualquer brasileiro. Quando a gente conversa com uma pessoa de língua hispânica, um argentino, um espanhol, a gente fala assim, eu entendo tudo que ele fala, mas ele tem uma má vontade comigo, não entende nada do que eu falo. É assim que a gente fala? Isso. Ele tem má vontade, ele não quer me entender, mas eu entendo, se eu entendo, ele tem que me entender. Ele não tem que te entender pelo seguinte, na nossa língua portuguesa, nós temos todos os fonemas da língua hispânica. Tá. A gente tem V, a gente tem B. Eles não têm V, como nós temos. Então eles falam vaca, eles não falam vaca. Sim, vaca. Então exatamente. quando você corrige, fala assim, não é vaca, é vaca. Ele fala assim, vaca. Né? Vaca. Verdade, verdade. E fica um vaca de novo. Porque eles não têm vários outros fonemas, eles não têm os fonemas nasais, eles não têm não tem São Paulo, não tem mão, ele tem manos, ele fala meio aberto. Eu também não domino a língua espanhola, mas a gente sabe que quando a relação é assim, eu estou dentro da língua espanhola, mas eu cubro tudo que está aqui, mas ele fica faltando os pedacinhos que estão aqui por fora, entendeu? Que interessante isso. Então o ouvido dele não está preparado, e na hora dele repetir também não vai conseguir. Eu tive uma paciente que ocupava um cargo estratégico na carreira de líder, de chefe, de um cargo importante dentro da empresa onde ela trabalhava, e ela não conseguia, era argentina, morava no Brasil há 10 anos, e ela falou assim, eu acho o fim do mundo eu morar num país há tanto tempo e não sabia a língua. Você pode me dizer por que eu não consigo falar a língua portuguesa? E aí a gente foi trabalhando fonema por fonema que ela não tinha. Então eu aprendi muito com ela, foi uma lição de vida com ela, tá? Porque a gente foi dissecando a língua espanhola, ela falou assim, esse aqui eu não sei falar, esse outro aqui eu não sei falar. E aí eu dava o ponto articulatório para fazer vaca, você tem que fazer tem que vibrar aqui, tem que a boca assim. E aí ela foi ajustando e ela aprendeu todos os fonemas. Ela melhorou muito o sotaque dela, melhorou muito, mas ela ainda tinha marcadores que indicavam que ela era estrangeira. Ela não tinha a língua portuguesa perfeitamente, sem nenhum. Além de tudo, o espanhol tem uma velocidade diferente do que a língua portuguesa. Se você entrar no avião e a aeromoça for uma nativa espanhola, você vai ver que ela fala muito mais rapidinho do que uma brasileira falando um espanhol absolutamente perfeito, de pronúncia, de dicção, tá ótimo. Mas ela não sabe, a gente não consegue acompanhar o ritmo e a velocidade da língua espanhola, que é diferente do nosso. Uma certa ocasião eu fui para fazer a América do Sul inteira a trabalho, e em Montevidéu eu estava com um amigo, nós fomos numa loja comprar artigo de couro, e nós estávamos conversamos ali, trocando ideias, nós aqui, a vendedora olhando, e de repente ela, por favor, desculpe, que língua que vocês estão falando? Veja só, nós estávamos falando português e ela não conseguia identificar que nós estávamos falando português. Então realmente você fica com aquilo, como muita gente tem dificuldade de falar o think, o those. Eu tenho facilidade. A gente não tem esse fonema na língua portuguesa. Então, mas é porque foi o que eu te disse, eu venho do grego para o americano, então você fala qualquer coisa. A sua língua, sei lá, como é que você chama esse aparelho todo aqui, ele se habitua, né, a fazer isso. Quanto mais cedo você aprender, menos sotaque você vai ter, porque você vai treinando o seu ouvido, tá, para perceber o som e fazer a correção articulatória, do gesto articulatório, entendeu? De como falar, fazer com a boca, para o som ficar mais próximo daquilo que eu escuto ou daquilo que eu sei que eu tenho que falar. Então hoje eu vou te explorar bem, você vai me desculpar, porque vai vindo as coisas na cabeça e vou aproveitar a oportunidade, não sei se vai ser a única oportunidade que eu vou ter de falar com uma fono. Uma coisa que me irrita muito, eu vou te perguntar ainda da fono, isso aqui é só o preâmbulo aqui. Uma coisa que me irrita muito, às vezes em entrevista ou na conversa com alguns amigos, ou vendo uma palestra, ou assistindo alguma coisa, eu vejo que a pessoa fica no tá,
ela tem certos vícios que irritam quem está ouvindo aquela palavra. O que na verdade, o que é isso? Gostaria de perguntar para você. Isso é um vício? Isso é uma autoafirmação? Isso é o quê? Você deve saber do que eu estou me referindo. A pessoa repete, é como se tentasse te convencer, tá? É mesmo, entendeu? Entendeu então? Nossa Senhora, não consigo nem ouvir. Né? É o né. Falou tudo. Então, o que é isso, Maria Lúcia? As pessoas chamam isso de vício de linguagem. Vício de linguagem, tá? Eu chamo isso de palavras de apoio. Então, você precisa estar sempre se apoiando numa muleta. Olha. E perguntando, tá, entende? Para saber se o outro está prestando atenção, para ter a confirmação, na verdade, se o outro está prestando atenção naquilo que você está falando. E isso é um vício, é um vício feio, nos palestrantes, professores, isso é muito desgastante, você acaba tirando a atenção do conteúdo essencial para começar a ficar contando quantos Puxa vida. E mostra uma hesitação, uma insegurança da pessoa que está falando. Então, traz algum traço de personalidade da insegurança, por exemplo, do sujeito, que fica perguntando, tá, ou fica falando, né. Então, mostra ou demonstra, do ponto de vista do fonoaudiólogo, que ele está inseguro, que ele não está sabendo exatamente o que ele vai falar na ordem do seu raciocínio, ou que ele está muito nervoso, ou que ele está muito tenso, ou mesmo que não está preparado, não sei. Cada um Você, como fonoaudióloga, o fonoaudiólogo, ele ajuda uma pessoa a curar isso, a ajeitar isso, a arrumar isso. Por exemplo, muitas vezes a pessoa faz involuntariamente e algum amigo, ao final da palestra, fala, puxa, sua palestra foi brilhante, mas seria mais brilhante ainda se você não tivesse falado os 54 né que você disse, né? Puxa, mas eu disse isso aí, os 54 né, eu já tive experiências próprias e com outras situações, né, que me chamaram, era uma coisa que me passava despercebida, mas que chamou a atenção e os amigos vieram e me disseram. E aí, a partir disso, eu tomei certas providências para não incidir mais nesse mesmo erro, nesse mesmo tique, vamos dizer assim. A fonoaudiologia ajuda as pessoas a se livrarem desse tipo de coisa... Como é que eu posso chamar? Isso, de vício. Usou o termo certo. Eu vou te contar uma história engraçada. Vamos lá. E não é bem da fonoaudiologia, mas é da fonoaudióloga Maria Lúcia. Tá. E eu, uma ocasião, convidei o meu sobrinho, de 12 anos, para me acompanhar durante as férias. A gente tinha um apartamento na praia e eu o convidei para passar as férias comigo. E já no caminho do aeroporto, ele falava assim, tipo assim. Aí, tipo assim, sabe assim, tipo assim? Aí, tipo assim, chegou ali, chegou tipo assim. E tipo assim, tipo assim. Quando chegamos em casa, não tinha dado meia hora de Imagina. Assim. Você sabe que você fala tipo assim muitas vezes? Ai, tia, eu sei, tia. É tão chato. Mas todo mundo na minha escola fala tipo assim. A minha mãe não aguenta mais que eu falo tipo assim. Ela briga comigo. Mas eu não consigo, tá em mim, eu não consigo tirar. Eu falei assim, eu posso te ajudar a tirar o tipo assim? Eu falei, ai tia, ia ser tão bom se eu aprendesse a não falar mais tipo assim, porque eu não consigo. Eu não acho que você vai conseguir não, mas se você tentar, você pode conseguir. Eu falei, tá bom, então cada vez que você quiser falar tipo assim, eu vou repetir tipo assim, tá bom? E aí ele começou a contar, né, que ele é muito falante, muito expressivo, muito alegre. Qual é a idade dele? Ele tinha 12 anos na época. 12 anos, tá. Hoje ele tem 25, mas na época ele tinha 12. Tá. E fomos conversando, e ele falava assim, tipo assim, eu falo, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Ai tia, para, né? Eu falei, não para, já não combinado. Cada vez que você falar, tipo assim, eu ia repetir, te contar, te mostrar quantas vezes você estava fazendo isso. Ah, tá. Tá bom.
Então, daí a pouco ele continuou conversando, eu falei assim, tipo assim, ai tia, já sei tia, mas fiquei irritada. Passou um pouquinho, ele, agora não vou mais, tipo assim, eu vou fazer pra você só assim. Ah, tá bom, melhor, né? Ó, Caio, no primeiro dia, você falou em 5 minutos, porque também não dá para fazer o tempo inteiro, né? A gente marcava um tempo. Em 5 minutos você falou 30 tipos. Depois, quando a gente começou a pegar no pé, você começou a diminuir. Você já estava falando 15, 18, tipo assim, em 5 minutos. Aí depois, passando mais um pouquinho, você começou a falar só 3 ou 4. Se você falar 1, 2 por dia, não vai ter problema nenhum. Tipo assim, pode fazer parte do seu vocabulário, mas não pode ficar tão repetido. Ah, tá, tia, entendi. Quando acabou as férias, ele não falava mais nenhum tipo assim. Olha que Ele bacana. chegou no quarto e falou assim, tia, eu preciso te agradecer. Eu falei, o que você tem que me agradecer? Essas férias foram tão boas, tão boas. Além de tudo que foi tão bom, ainda parei de falar, tipo assim, Que bacana, né? ainda Isso parei de aí. falar, tipo assim, achei tão bonitinho, porque ele reconheceu que alguma coisa estava incomodando de verdade, entendeu? E E ele é, e tinha é, essa consciência. é gratificante, né? É Nossa, é gratificante. demais, demais. Então, e outra que eu fico ouvindo, assim, principalmente os jovens e pessoas mais adultas também, essa coisa de estar ligado. Meu Deus do céu, eu falo, tá ligado, tá ligado? Fala alguma Aliás, coisa, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Então, são esses vícios que você falou que tem solução, isso é muito bom, mas a pessoa precisa querer se livrar deles e buscar ajuda para isso, quando a né? gente pega um palestrante, por exemplo, que tem o né, aí né, chegou né e falou né, você, por exemplo, no treinamento, eu sempre filmo, né, sempre gravo. E aí a gente, quando repassa, assim, você sabe que você fala né? Ah, de vez em quando eu falo, olha, a gente gravou 1 minuto, olha aqui, quantos né tem? Aí tem Quantos? 8, falei 8, 8 é muito, assim, 1 minuto, 8 é um exagero. Nossa, nem percebi que eu falava tanto. Então, a próxima Isso. vez que você for falar, eu vou fazer assim, vou te mostrar que você está falando. É assim, 2 semanas a pessoa perde o vício. Então, Aqui quem está ouvindo a gente, se quiser fazer isso, é muito fácil, porque a gente prevê, antes de falar, a gente já sabe que vai falar, né? A gente já sabe que vai falar tipo assim, a gente já sabe que vai falar aquela palavrinha que é o marcador do nosso vício. bacana, tudo isso aí eu tenho certeza, já que o nosso programa aqui, a nossa entrevista, já vai ajudar muita gente, né? Sozinha. Só o fato de você começar a olhar para si, tentar perceber os seus tiques, essa coisa, já é um progresso de você tentar se corrigir sozinho, né? Agora vamos voltar para a fono, que nós estamos falando na fono. Eu quero saber como é que você detecta, nós falamos das crianças, como é que você detecta numa criança, ou como os pais podem detectar numa criança, porque os pais não são fonoaudiólogos. A criança está balbuciando quando ela começa, inclusive muitos vícios de linguagem somos nós pais que colocamos nas crianças. Gugu, dadá, a gente começa a inventar termo para a criança, né? E acaba viciando a criança, porque ela tá ouvindo aquilo lá, vai começa a fixar. Então, como é que os pais podem detectar no seu filho, na sua filha, que essa criança precisa de um acompanhamento ou de uma correção? Ah, mas ela é pequenininha, ela vai se corrigir sozinha, isso aí não é nada. Como é que se pode chamar a atenção dos pais para que eles busquem uma ajuda num profissional do que futuramente ter um problema infinitamente superior e com maior dificuldade de corrigir um problema que poderia ter sido sanado na sua infância? É muito simples e muito complexa essa resposta. É simples porque eu posso sempre fazer uma introdução dizendo que a gente tem um desenvolvimento que é tido como normal para o desenvolvimento da linguagem. Então, o que é o desenvolvimento normal? É o que todo mundo faz, o que a maioria faz. Então, a maioria das crianças, quando tem 18 meses ou um ano e meio de idade, já tem, em média, 50 palavras. Opa. 50 palavras significa assim, mamãe, papai, dá, não, quer, vou, caiu, vovô, vovó, au, au. Tá valendo, tá?
Se ele falar bu para carro, todas as vezes que ele pega o carro em mim, ele fala que é bu, o bu é uma palavra que significa carro, naquele momento, para aquela criança, e isso está valendo. Tá? Então a gente conta que tem 50 palavras. Uma criança de 1 ano e meio, que não tem 50 palavras, que é uma criança silenciosa, uma criança mais birrenta, uma criança que aponta o que quer e que não fala, e que as pessoas falam assim, não, espera, com o tempo ele vai falar, já é um sinalzinho de alerta para essa família ficar atenta de que ela está tendendo a ter um atraso de linguagem. Tá? Depois, com 2 anos de idade, então você vê que já passou só 6 meses, tá? Com 2 anos de idade, a criança consegue construir frases simples, contar o que caiu, o que aconteceu. Então, fala assim, mamãe, vovô, mamãe, vovô. É uma frase, é um pensamento inteiro. Com 2 anos, ele consegue fazer isso muito facilmente. Uma criança que não tem atraso na linguagem, uma criança que não tem nenhuma dificuldade na fala, tá? Com 2 anos e meio, ela já fala muitas palavras, e já consegue contar uma pequena historinha, tá? Então, como a história dos 3 porquinhos. Então, a criança já consegue se organizar melhor, e aí a gente vai passo a passo. Como que constrói a linguagem? O falar errado, trocando letrinha, eu falo sempre que a gente pode deixar a criança falar errado até 4 anos e meio. Tá? Não tudo, porque se ela fala tudo errado, antes disso, com 3 anos, a família já tem que ficar atenta e falar assim, não, peraí, ninguém entende essa criança, ela está tendo problemas na escola, de relacionamento com a professora, com os coleguinhas, e ninguém entende. Uma vez eu atendi um menino e a mãe disse que só se atinou para a questão do atraso da linguagem quando um coleguinha da escola olhou para ela e falava muito certinho, muito perfeito, que olhou para ela e falou assim, tia, eu não entendo nada do que seu filho fala, porque ele fala estrangeiro. Fala muito certinho, né? Então ele fala estrangeiro. Ele fala estrangeiro. Aí a mãe falou assim, bom, ele não é estrangeiro, ele é brasileiro, ele fala tudo errado mesmo, e eu preciso de uma ajuda, porque ele está falando estrangeiro. Para um menino de 3 anos, ele sabia que era uma língua que ele não conseguia entender, né? Então, assim, esse menino que fala muito errado, com 3 anos, ele já está na fonoaudióloga. Mas à medida que vai passando o tempo, ele tem que organizar, que eu acho que a essência do ser humano é a linguagem, sabe? É a capacidade de organizar o pensamento através das palavras, através da linguagem. Então, se ele tem 2 anos e meio e não brinca direitinho com os brinquedos, não usa os brinquedos direitinho, como deveria usar, então o carrinho tem que andar assim, né? A boneca tem que fazer assim, essas coisas que são esperadas, você já tem que ficar atento, porque você não vai ficar esperando o tempo passar e que com o tempo ele vai aprender a brincar. Não, ele aprende a brincar muito cedo. Você ensina sem querer ensinar, e ele aprende sem querer aprender muito intuitivamente, desde pequenininho. Então quando atrasa aí essa linguagem sim precisa ser tratada lá atrás, com 1 ano e meio, você já vê que a criança já está brincando diferente, que ela já está fazendo coisas que ela não devia estar fazendo. Então você está falando que a expressão corporal já te dá alguns sinais? A linguagem me dá alguns sinais. E a linguagem corporal complementa essa linguagem. Complementa, perfeito. Tá? Então você tem que ficar observando as duas coisas, você tem que ficar vendo. Agora me veio, você viu que eu até abaixei aqui enquanto você estava falando para anotar, que a coisa veio aqui e a pergunta é a seguinte: fono e autismo, como é que é isso? Como é que deve ser? É uma coisa linda quando você consegue fazer. O autismo é um transtorno da comunicação muito severo e que a criança tem uma dificuldade muito grande exatamente nessa organização do raciocínio, na organização do pensamento, porque a percepção do mundo deles é diferente do nosso. Então, traduzir isso em linguagem, em palavras, é muito complexo.
E o autismo também tem diferentes níveis, então Sim. a gente tenta estimular, procura estimular as crianças para que elas tenham uma fala ou uma comunicação que seja de interação, uma comunicação expressando aquilo que ela fala e entendendo aquilo que ela escuta. É importante, então, os pais de um autista fazerem acompanhamento do autista entre outros profissionais, também com fonoaudiólogo? O mais precoce possível. O Olha mais só. precoce possível. Quanto mais cedo você estimular e orientar uma criança com autismo com a estimulação de um fonoaudiólogo, mais adequada ou mais facilidade ela vai ter para se expressar. Mas é interessante, você está falando, a minha cabeça já vai longe. Por exemplo, para você fazer isso, você precisa ter algum complemento, vamos dizer. Você precisa ter um quê de psicologia. Como é que você vai colocar, como é que você vai falar sobre a orientação para um autista quando a gente sabe que ele vive no seu mundo interior? Como é que você consegue, dentro da formação da fonoaudiologia, existe uma parte de psicologia, digamos assim, para você romper essa barreira ou saber como você aborda uma consulta com um autista, por exemplo, para você começar a permitir que você possa ter sucesso no seu trabalho? Sem dúvida, né? Primeiro que a gente tem na formação da fonoaudiologia, você tem uma parte do entendimento e do conhecimento da psicologia. Você tem que ter. Opa, muito bom. Mas o caminho de interação com uma criança, seja ela um psicólogo ou até um arquiteto, se você tiver um brinquedinho, entendeu? Você consegue atingir a criança e consegue mostrar para ela, através daquele brinquedo, o que você quer que ela faça. Então, eu quero que ela brinque com o carrinho direitinho, eu quero que ela fale a palavra carrinho, eu quero que ela pegue um personagem e coloque dentro do carrinho para o carrinho sair andando. Eu consigo fazer tudo isso dessa comunicação com o brinquedo. Então, o brinquedo é o meu instrumento de ligação com a criança. Você tem, segundo o currículo que você me mandou, para a gente fazer a sinopse que as pessoas receberam em casa, você tem 35 anos de profissão. Você pode dizer que você se sentiu realizada, digamos assim, em algum acompanhamento, de você perceber uma mudança, a importância do seu trabalho? Vamos falar desse caso que nós estamos falando agora, depois nós vamos falar de adultos e nós vamos falar depois do meio, que nós vamos falar de jovens, né? Você viu uma grande evolução com o trabalho de autistas, para você se sentir assim? Todo profissional se realiza quando o médico, quando faz uma cirurgia maravilhosa e consegue recuperar a saúde de alguém, ele se sente bem, porque ele estudou para isso, né, e devolveu a saúde para uma pessoa. Então eu creio que o profissional de qualquer área, o bom profissional, né, ele se sente gratificado. Qual é a sua experiência assim, nessa questão de ajudar autistas, por exemplo? Você deve ter ajudado muita gente, com certeza. Muitos autistas, inclusive. É mesmo? Que bacana. Muitas histórias de autismo e como o ser humano, cada um é um. Você não tem dois... Único, perfeito. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico de autismo, que têm o mesmo comportamento, as mesmas necessidades, a mesma forma de pensar. Não tem. A família é outra, a criança é outra, a forma de interagir é outra, o grau também da dificuldade é outro. Então, tive crianças com autismo muito, 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 muito severo, e tive crianças com autismo leve. Tem crianças que hoje são adultos, que estão na faculdade fazendo engenharia, entendeu? Mas que lá atrás teve o diagnóstico de autismo e chegou ao consultório, não exatamente com uma dificuldade de falar, tá? Mas a dificuldade de interagir com o mundo através da linguagem. Então, essa dificuldade de interação trazia problemas sociais, problemas na escola, problemas de agressividade, problemas de inquietação, problemas de leitura e de escrita. Então, especialmente esse jovem que eu acompanhei durante muitos anos, que hoje está na faculdade,
é uma criança extremamente inteligente, uma criança brilhante, tá? Mas que tinha dificuldade na escrita, que tinha dificuldade no entendimento da leitura, e a gente foi trabalhando essas questões, e eu pegava dos textos para trabalhar as questões sociais, sabe? Eu acho que quando você está na terapia com um indivíduo que é único, você tem que criar uma estratégia que é única para ele. Com todo o meu conhecimento e toda a minha bagagem, não adianta eu abrir o livro e falar assim, vamos ver o que tem aqui, se alguém já escreveu sobre isso, qual é o pulo do gato para eu... Não tem isso, não tem. Não, né? Então você tem que pegar todo o seu conhecimento e aplicar naquele momento para aquela criança e adaptar até isso que você já sabe, porque à medida que ela te dá uma resposta, você fala assim, não, peraí, então está faltando isso, tá? Eu lembro que eu tive uma criança que tinha o diagnóstico de autismo, e eu cito esse menino no meu livro, e ele tinha dificuldade de perceber o mundo, o sentimento das pessoas, e ele era diferente, né? Uma criança autista é diferente. E ele olhou para mim um dia e falou assim, cadê o batom? Olha só. Aí eu tive que rapidinho pensar o que ele queria dizer com esse cadê o batom, né? Hoje você está sem batom. Eu falei, tô sem batom, fica feio sem batom? Ele falou assim, não tem tempo, né? Porque eles não falam as coisas muito complexas. Ele falou assim, não tem tempo, né? Aí eu falei assim, hoje a hora do almoço foi muito corrida, eu saí de casa correndo e eu não passei batom porque não deu tempo. Faz falta um batom no rosto de uma mulher, não é? Ele falou, gosto. Então, sabe, não tinha uma linguagem toda, mas sim, ele percebeu que eu estava correndo, que eu estava sem tempo, que o batom fazia parte de um tempinho que você passa, na hora para passar o batom, e que se eu não passei batom é porque eu estava com muita pressa naquele dia. Sabe? Então ele disse, com poucas palavras, tudo o que ele estava pensando. É lindo. É lindo, claro. Agora, você acabou de citar o livro, eu salvei aqui Deixa eu pegar onde é que está a figura, eu vou postar aqui para as pessoas verem onde é que está. Está aqui, ó. Esse é o seu livro. Fala um pouquinho dele aqui, nós já vamos dar continuidade. Já que você citou, eu vou inserir. Seu filho pode se comunicar melhor. Que livro é esse? Quando você lançou? Você falou que tem até a história do autista dentro aí. Fala um pouquinho sobre ele. Esse livro foi escrito porque eu tenho uma experiência muito longa com treinamentos em grupo, né? Com treinamentos de pessoas que me procuraram e que acabei fazendo treinamento em vários órgãos públicos e privados com pessoas em grupo. E sempre eu ouvia no final de cada treinamento, no depoimento final que cada um ia dar, e falava assim, pena que eu não aprendi isso quando eu tinha 15 anos, pena que eu não aprendi tudo isso quando eu tinha 18 anos. Ai, se eu tivesse aprendido isso quando eu estava na faculdade, o meu TCC tinha sido muito melhor. E isso foi gerando uma sementinha dentro de mim, eu falei assim, gente, peraí, realmente ninguém trabalha com jovens. Trabalhar com jovem é muito difícil, tá? Primeiro porque não é um jovem que está aí nesse livro, não é um jovem que tem uma dificuldade na comunicação por um distúrbio de comunicação. Ele não fala errado, ele não tem nenhum distúrbio de comunicação do tipo uma gagueira ou qualquer outra patologia, qualquer outro problema mais severo. Mas ele é tímido bastante e ele sabe o quanto isso prejudica na hora de fazer uma apresentação de um TCC, na hora de fazer uma apresentação para comprar um lanche na lanchonete. Você nunca pensou que uma criança pode ter dificuldade que não vai na lanchonete porque tem vergonha, porque fica encabulado de ir até a lanchonete para comprar um lanchinho. Você fala assim, mas é tão simples, todo mundo vai. Mas tem crianças que não vão, sabe? Então, eu resolvi escrever o livro. Mas eu falei, para escrever um livro, eu preciso que esse método que eu desenvolvi na minha prática com os jovens, que esse método seja validado de uma forma científica. Então, eu fiz uma pesquisa, validei a pesquisa, vou apresentar essa pesquisa agora no Congresso Internacional da Filadélfia, no The Voice Foundation, e ele está lá
E eu apresentei no capítulo brasileiro da The Voice Foundation e ganhei o prêmio Puxa, que bacana. Pela inovação, né? Porque trabalhar com jovens realmente é uma seara que as pessoas não fazem. Até para descobrir bibliografia para investigar, bibliografia para fazer o trabalho foi muito difícil, porque nem psicólogo, nem fonoaudiólogo, nem outra área do conhecimento trabalhou com treinamentos de habilidades comunicativas, especialmente com jovens. Até no meu artigo que eu escrevi, fiz um artigo científico, eu coloquei ali que a gente tem treinamento para médicos, então dentro de uma faculdade de medicina, nos Estados Unidos, eles têm treinamento de habilidade comunicativa, porque o médico tem que saber dar um diagnóstico, o médico tem que saber, sem dúvida, conversar com uma família para falar sobre a gravidade de um problema, sair de uma cirurgia e contar como foi a cirurgia, sabe, sem fazer uma cara assim, tipo, morreu, né? Tipo, morreu já é. Mas, sabe, verbalizar isso tudo, acolher. Então, nos Estados Unidos, eles têm esse curso de treinamento de habilidade comunicativa. Os enfermeiros têm um curso de treinamento de habilidade comunicativa. No Brasil não tem. Olha então, só. eu resolvi arriscar nessa seara e criei o método, validei o método com a pesquisa científica, escrevi o artigo, aí sim eu publiquei o livro, tá? Porque o livro vem sendo construído ao longo do tempo. E o livro, na verdade, não é um livro para o fonoaudiólogo, é um livro para a família de uma criança que é tímida, uma criança que tem uma dificuldade de se expressar em público, de se expressar numa festa, que fica mais isolado, e hoje em dia todo jovem se esconde atrás do celular, né? Verdade, puxa, infelizmente. Eu tenho uma paciente que ela falou para mim assim, quando eu era jovem, eu ia para as festas, na minha juventude já tinha celular, e eu ficava no celular o tempo inteiro para ninguém falar comigo, porque eu mostrava sempre que eu estava muito ocupada. Imagina que você um jovem vai na festa para ficar olhando no celular, escondido atrás do celular. Sabe? Então é para tirar esse jovem e levá-lo para o meio social. Como é que você faz isso, Maria Lúcia? Claro que você não vai ensinar aqui, né? Mas dá uma dicasinha. Como é que você consegue? Hoje eu acho praticamente impossível, se eu não tirar ou esconder ou levar para o mato alguém sem o smartphone na mão, é impossível um jovem conviver sem o smartphone, sem as redes sociais, sem o WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas todas. Como é que você consegue não só tirar isso aqui, porque é que nem você cortar um vício, você corta um vício, mas a dependência daquela, você fica desesperado porque está faltando o vício no seu ser. Então como é que você consegue fazer com que as pessoas ou conciliem o uso do smartphone com esse desenvolvimento que você fala que falta? Como é que você faz isso? Claro, você não vai dar o curso aqui, não vai dar o segredo para nós. Você vai falar, inclusive, que você tem um curso, você vai falar sobre ele daqui a pouco. Eu quero saber as etapas disso para a gente poder passar para os pais ou para eventuais interessados que nos assistam. Como é que você faz isso? Então, o treinamento, na verdade, a gente não vai tirar o celular de ninguém, porque eu tenho um celular, você tem um celular, todo mundo tem um celular, todo mundo precisa do celular. Precisa, hoje, perfeito. Para se conectar, para buscar informação, para qualquer coisa, tá? Todo mundo precisa de um celular. Mas quando eu tenho no celular o meu esconderijo, a minha fonte de apoio, e não interajo com o outro, aí sim eu preciso mostrar que essa interação vale a pena, que essa interação é saudável, é positiva, e sim eu tiro o tempo inteiro o jovem do celular. Eu não quero tirar o celular dele, eu não quero que ele jogue fora o celular. Porque às vezes é isso que a família faz, porque fala assim, você está usando muito celular, vou esconder o celular numa semana. Não vai resolver, sabe? Não é assim que funciona. Eu tenho que mostrar que comunicar vale a pena. Então, no livro, por exemplo, tem exercícios dos mais simples possíveis e que a gente fala assim, gente, mas tem gente que não faz isso? Você já foi no médico que não te olhava nos olhos? Eu já fui no médico que não me olhava nos olhos. Sim. Então ele fazia assim, ele fazia no computador e escrevia com papel, sabe? Não falava comigo, quando olhava para mim, olhava para a parede ali em cima e ficava me dizendo o que eu tinha que fazer. O médico não conseguia fazer contato virtual.
Então, um dos exercícios mais simples e mais efetivos, e até quando você escuta o depoimento dos pais no final de um treinamento, eles falam assim, nossa, meu filho não olhava nos olhos. A coisa melhor que esse treinamento fez com meu filho foi fazer com que ele consiga olhar no olho do outro. Isso é tão precioso, é tão importante. Né? Como é que você interage com o outro sem olhar no olho dele? É impossível, não é? Não é? É verdade, sem dúvida, sem dúvida. Agora, podemos dizer que você desenvolveu uma técnica para isso? Você descobriu? Podemos dizer que eu desenvolvi uma técnica para isso. Por quê? Como é que os seus colegas receberam isso? Como é que como é que seus colegas receberam isso? Qual foi a aceitação? Foi legal? Você teve uma receptividade boa? Valorizaram o seu trabalho? Como é que foi isso? Foi muito bom, foi muito bom. Inclusive uma colega falou para mim assim, quando é que você vai fazer um treinamento para ensinar para os seus colegas, para os seus pares, como fazer um treinamento como você fez no treinamento? Porque no treinamento a gente aborda diferentes aspectos, sabe? Não só da voz, porque a voz também ajuda a pessoa a se posicionar no mundo. A voz é sua identidade, tá? Quando você liga para o seu filho, ou seu filho te liga, você não precisa falar assim, aqui é seu pai. Verdade, sabe claro. Que é seu pai, entendeu? Claro. A sua voz tem um marcador de identidade que te identifica, e isso não precisa dizer nada. Quando você perde a voz, quando você fica muito rouco, com a voz muito apertada, alguém vai falar, nossa, o que aconteceu com a sua voz, Grego? Você está com uma voz esquisita. Aí você vai dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você conta o que aconteceu, tal. Mas a voz identifica. Então a gente dá no treinamento exercícios de voz, mostra sobre a importância da voz, porque às vezes o jovem que é tímido, ele fala com aquela expressão que a gente diz, né, que fala para dentro, lembra? Sim. Ele fala, sim. Ele fica com vergonha de colocar a voz para fora. Então a gente trabalha a voz, trabalha a dicção. Isso todo fonoaudiólogo trabalha? Trabalha, mas aí eu vou trabalhar com ele os aspectos da neurolinguística, tá? De mostrar para ele que tem neurônios espelho, mostrar para ele que tem a comunicação gestual, mostrar para ele que ele pode olhar no olho do outro e se expressar da melhor maneira possível, que ele tem que confiar no outro, que ele tem um tempo de escutar, então ele tem que escutar o outro também. Então a gente trabalha vários aspectos da comunicação. Então juntei tudo e fiz um pouquinho de cada coisa, porque não dá para falar tudo de tudo sobre voz para um jovem de 15 anos que ele não vai querer saber, porque ele não tem nem problema de voz, tá? Mas não dá para falar tudo de dicção, porque ele nem tem problema de dicção, ele tem um problema, ele fala mal, ele mastiga as palavras, mas ele não tem um problema de dicção, ele nem sabe que ele tem um problema de dicção, entendeu? Então tinha um dos meninos no treinamento, ele falava aí, no primeiro momento, ele passava como uma pessoa que tinha até uma deficiência intelectual. Porque e ele levantava para falar e ninguém entendia nada. Eu não entendia. Tá? Aí, foi no primeiro dia de aula, a gente, quando cada um tem que se apresentar. E depois eu passei exercício de dicção e chamei ele no cantinho. Falei, olha, você especialmente vai fazer esse exercício aqui que eu dei, mais esse também, porque vai ajudar você a falar melhor, porque você, a culpa é do aparelho. Eu falei, não, a culpa não é do aparelho só. Aí ele tinha um aparelho de dente e jogava a culpa no aparelho. Eu falei, a culpa é que a sua língua é uma língua hipotônica, que a sua língua é uma língua que não articula bem as palavras, então com o aparelho e sem o aparelho você tem que falar bem. Olha, você precisa ver que bonitinho esse menino, 6 semanas depois do treinamento, o quanto ele melhorou, e ele traz esse feedback. Ele fala assim, eu melhorei muito na dicção, porque eu fiz muito exercício, porque eu sei que isso faz parte da comunicação. Então, assim, o jovem não sabe, no primeiro momento, que ele tem um problema de dicção, que ele precisa de uma fonoaudióloga para ajudá-lo a falar com uma precisão articulatória melhor, porque quando você tem precisão articulatória, você passa mais credibilidade, mais confiança, você se expressa melhor.
É incrível. Ninguém entende nada. Nada. Tá? Me diz uma coisa, quanto tempo dura esse... É um curso, né? Você ensina uma série de... e o mais importante é que é prático, né? Prático, você vê a sua evolução, porque você tem que praticar. Então, quanto tempo demora isso? E o curso é o livro em ação, vamos dizer, ou não? São duas coisas distintas? Era que eu ia falar. Gostei da sua expressão, não ia usar essa não, mas gostei. O curso é o livro em ação. Então, quando eu dou o treinamento, eu junto os garotos, ou presencialmente, como era antigamente, ou na internet, como tem sido agora. A gente põe 20 pessoas jovens no grupo, tá? E eu passo um pouquinho da teoria e vou explicando e vou dando exercícios práticos para cada um. Então, tem lá um exercício prático para você conversar com seu pai sobre um artigo de internet, um artigo de jornal, que seja a manchete do jornal daquele dia. Você vai ler o artigo, você vai contar para o seu pai com começo, meio e fim, e você vai explicar para ele o que você entendeu. No outro dia, o seu pai vai contar para você, e você não vai mostrar para ele a reportagem por escrito, né? Porque tem gente que conta assim, pegou fogo ali. Pegou fogo aonde? Quando? Por quê? Né? Como foi isso? Do que você está falando? Porque pegou fogo ali não é uma notícia. Tá? É uma informação, mas aí não chegou, não atingiu. Sim. Então você tem que contar tudo, começo, meio e fim. E o pai tem que fazer o contrário. Também tem que... E aí ele tem que ouvir o que o pai falou e depois recontar o que o pai falou, porque ele tem que prestar atenção também para saber se claro. O pai está se organizando também. Então, um ajuda o outro nesse momento de comunicação. E no grupo não é diferente, tá? Os meninos têm que falar, um tem que falar com o outro, tem que fazer essa integração, tem que fazer essa interação. Então, e tem o passo a passo. No primeiro momento, a gente chama de autoconhecimento. Depois tem um outro momento que a gente fala assim, que sempre tem duas vozes que conversam com a gente, né? A voz do bem e a voz do mal. Isso. Né? Então, assim, vai lá, conversa com aquele cara, pergunta para ele se ele tem um lápis para te emprestar. A voz do mal fala assim, vou nada, aquele cara é chato, eu não gosto dele. Imagina que eu vou pedir um lápis emprestado para ele, vou nada, vou ficar sem lápis aqui, mas eu não peço lápis emprestado para ele. O outro fala assim, não, vai sim, ele é um cara legal, vai lá. E aí fica aquela briga assim, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E muitas vezes o tímido não vai, porque ele fala assim, não gosto desse cara, vai que ele fala assim. E aí a gente ensina a lidar com esse pensamento de insegurança, de pensamento de incerteza, que um fala que sim, outro fala que não, um fala que sim, outro fala que não. E como é que eu posso sair dessa coisa que está dentro de mim, né? Então a gente ensina no primeira parte, que é o autoconhecimento, como que é a conversa interna, como que eu converso comigo mesmo, será que eu falo assim, que bacana. Não, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou fazer aquele trabalho, eu vou apresentar, vai ser muito bom, todo mundo vai gostar. Eu falo assim, é melhor eu nem apresentar aquele trabalho, apresenta para mim, porque eu não sei falar em público, você faz melhor do que eu, você fala melhor do que eu, você é ótimo, eu não sou, vai você mesmo e eu não vou. Sabe? Quantas oportunidades a gente perde, já perdeu, quantas oportunidades esse jovem que está passando a bola para o outro falar na vez dele, quantas oportunidades ele ainda vai perder na vida por falta de coragem de se expressar. Então, eu acho que... Então, o livro é para o pai poder trabalhar em casa com seu próprio filho. Sim. Eu digo assim, que o livro eu queria que o Brasil inteiro lesse, que o mundo inteiro lesse, porque qualquer pai pode pegar aquelas técnicas que estão ali, aqueles exercícios que estão ali, e lá no interior do Amazonas, no interior do Ceará, no interior do Rio Grande do Sul, um pai que não tem acesso ao treinamento, que não tem acesso à internet para a gente fazer esse treinamento online, ou mesmo que não tenha acesso para fazer presencial, que possa fazer com seu filho o passo a passo. Então, são 7 semanas, só 7 semanas. 7 semanas, isso que eu queria saber. Passa muito depressa, 7 semanas, são 2 meses, menos de 2 meses. Que bacana, puxa vida. Tem uma diferença tão grande, não? E a gente é muito imediatista, né? Você entra em qualquer curso ou qualquer
sociedade esotérica, filosófica, você sempre quer saber quando é que você vai terminar, né? Porque você quer chegar no tesouro que está dentro do baú o mais rápido possível. Então, acho que 2 meses, nossa, é mais do que suficiente, mais do que tolerável. 2 meses, assim, 3 vezes por semana, 1 horinha só por semana. Olha que bacana. Tá, 1 hora que você senta com seu filho para você conversar com ele sobre algum assunto, para filmar, porque eu peço no primeiro dia para filmar a criança falando alguma coisa, contando uma historinha, ou contando uma experiência do dia, porque no último dia vai gravar de novo e ele vai poder se ver e falar assim, nossa, melhorei tudo isso só em 7 semanas? Sabe? E o feedback dos pais e das crianças são muito bons, são muito bons. Antes da gente falar, para finalizar, sobre os marmanjos, daqui a pouco sobre os adultos, eu quero saber o seguinte, já que nós estamos falando, onde os pais, onde os interessados podem adquirir o seu livro? Esse livro está na Amazon. Amazon, tá? Foi publicado na Amazon. E ele está disponível ali, chama Seu Filho Pode Se Comunicar Melhor. Está aí na tela. Isso, ele está virtualmente ali na Amazon. Ele não está ainda impresso, ele vai ser impresso agora no mês de junho. É um e-book, então, por enquanto? É um livro eletrônico ou não? É um livro eletrônico, não é um e-book. Porque o e-book é mais fininho, menorzinho. Sim, tá? Okay. Ele tem 240 páginas. Opa. E ele tem a primeira parte é a introdução do método, a segunda parte é o método, tá? Então, Sim. Como praticar aquilo tudo. E a terceira parte do livro é o fundamento do método. Então, se você quer se aprofundar mais um pouquinho, saber como que eu desenvolvi cada uma das técnicas e onde foi que eu busquei essas informações para dizer que funciona, tá? A fundamentação. Então, a fundamentação teórica do método está na terceira parte. Que bacana. Então, e o curso em si? O curso a gente faz, não dou a parte fundamental, a parte da fundamentação teórica, muito extensa para os meninos, porque os meninos não querem muito saber, eles querem um negócio prático que funcione. Então a gente tem muita prática, na verdade. E agora no curso online, eu tenho 2 horas, 2 horas e meia de encontro com os meninos, tá? 1 vez por semana só. Tá? Em vez de a gente fazer 3 vezes por semana, a gente encontra só 1 vez por semana, durante 2 horas e meia. E eu tenho, antes do curso, antes do treinamento, uma conversa com os pais para apresentar o método, falar como vai ser a participação deles. Bacana. Porque eles têm que participar do curso virtual também. Tá? Você inicia esses cursos com frequência? Como é que o jovem pode saber quando é que você vai iniciar um curso? Como é que ele tem acesso a essas informações? Então, eu tenho o Instagram, né, que é Nós vamos colocar aqui embaixo no crédito, fica tranquilo. @treinamento_provoz. Tá. E tem o Facebook, onde ele pode se inscrever ali no Facebook, na página Provoz Habilidades Comunicativas. E nessa página tem um campo que ele mostra interesse, e quando a gente tiver uma turma de 20 alunos, ou, sei lá, 21 ou 19, a gente abre a turma e abre as inscrições para que esse grupo se forme para fazer um treinamento online. Muito interessante. Você espera formar o grupo, começa todo mundo junto e termina todo mundo junto, muito bacana. E agora, Maria Lúcia, que bacana, para gente encerrar, eu quero saber como é que você trabalha um adulto. Legal, nós falamos das crianças, como a gente pode prevenir, a profilaxia, a própria prevenção. Falamos dos jovens, esse trabalho maravilhoso que com certeza você desenvolveu e realiza e já colheu muitos frutos. E o adulto, hein? Você trabalhou muito tempo numa grande emissora, né, na Globo. Você trabalhou como fonoaudiólogo. O que é trabalhar? O que um fonoaudiólogo faz dentro de uma emissora? Ensina o locutor, o repórter a falar? Como é que é o trabalho dentro de uma grande emissora aí? Qual é a importância do trabalho de um fonoaudiólogo dentro de uma emissora de comunicação? Bom, primeiro que a gente não tem a pretensão de ensinar um repórter a falar, né? Porque claro. O repórter que já está na Globo já é um repórter que já sabe falar muito bem. Mas eu percebi, nesse tempo todo que eu fiquei ali... 2 décadas, né? Fiquei 20 anos.
que o que eles querem ali é a excelência da comunicação. Então, eles querem a expressividade facial que diz, reforça, né, as nossas palavras, que faz as ênfases naquilo que a gente quer dizer de verdade. Então, se eu conto assim, não, hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Se eu mudo a ênfase de lugar, eu falo assim, hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Se eu tirar a ênfase do hoje e falar assim, hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Quando eu desloco a ênfase da palavra, da frase, eu desloco a minha intenção, tá? E o meu entendimento da informação, e faço também com que você entenda diferente. E com toda certeza. Hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Sabe, o que mais me incomodou foi a chuva. Sabe, não foi o fato de você não estar lá, nem nada, mas aquela chuva, estava chovendo. E ai, que raiva que estava chovendo. Entendeu? Então, quando a gente fala vai à cidade aí é o centro da cidade, tem todo o movimento, porque você não, né, é difícil de chegar até a cidade, sei lá de que forma você foi, de metrô, de ônibus, de carro, mas é sempre uma coisa complexa. Mas quando você fala assim, estava chovendo e você não estava lá, é a chuva que me incomodou. Mas eu falo assim, hoje eu fui à cidade, estava chovendo e você não estava lá. Aí eu mudei, então... Que bacana, então, quando você trabalha com o jornalista, você ensina para ele que ele tem que, na percepção dele, escolher, por exemplo, qual é a palavra que é mais importante na frase, para ele jogar a ênfase e valorizar a notícia dele. Ah, então, uma menina de 16 anos está desaparecida desde a semana passada. Uma menina de 16 anos está desaparecida desde a semana passada. Então, dependendo de onde eu coloco a ênfase, a notícia modifica. É, roupagem diferente, sem dúvida. Que interessante. Eu digo sempre que a gente tem um poder gigante na voz. Então, a voz tem que ser saudável, tem que ser limpa, tem que ser clara o bastante para atingir o outro, tem que ser com volume suficiente para não gritar com o outro, porque se eu gritar com o outro também fica parecendo... E fica tudo igual, com um grito eu não consigo colocar ênfase nenhuma. Tá? Então tem que repórter que você fala assim, ai gente, não grita comigo, não. Sabe? Não grita, não, fala baixo. Porque mesmo a gente abaixando o volume, ó, eu não aumentei o volume, eu só tenho a sensação de que está gritando o tempo inteiro. E quando eu tenho a sensação de que está gritando o tempo inteiro, eu não consigo nem enfatizar. É difícil. Olha só, que bacana, olha só. A voz é um instrumento poderosíssimo que a pessoa tem, que todo mundo tem, sabe? Quando você tem essa consciência e você sabe usar essa ferramenta da melhor maneira possível, melhor profissional você vai ser, seja jornalista, seja advogado, seja médico. Isso em qualquer área da vida, né? Foi o que você falou, tudo isso aí, o nosso comportamento no cotidiano, né? Nas relações interpessoais, profissionais, tudo, não precisa... E bacana, são coisas que ninguém faz ideia, né? E tá aí, você brilhantemente nos explicou, e eu quero desde já formular um novo convite para uma próxima oportunidade, que já vi que desse baú tem muita coisa bonita aí dentro, vamos tirar mais coisa aí. Eu sempre às ordens, foi um prazer enorme falar com você, muito obrigada por essa oportunidade. Que bom. De falar do meu livro, de falar do meu treinamento, do curso, que é uma coisa que eu tenho certeza que vai beneficiar muitas famílias, porque muita gente tem uma dificuldade grande no relacionamento, fala assim, não, é porque é jovem, porque é adolescente, vai passar. Ai, gente, quanto tempo vai passar? Sabe, quantas oportunidades um pai, uma mãe perde de falar com o menino, de conversar com o filho, quantas oportunidades esse filho perde de conhecer melhor seus pais, sabe, é uma coisa tão, tão bonita, tão rica do relacionamento humano, você tem essa possibilidade, você fala assim, não, ele um dia vai sair do quarto, ele vai vir para conversar com a gente. Um dos pais do treinamento, que eu até coloquei o depoimento do pai no livro. Não, eu coloquei na apresentação que eu vou fazer. Eu fiz um vídeo gravado para apresentar lá no Congresso norte-americano. E um dos vídeos eu coloquei o pai e o menino falando, né? E o menino fala assim, se alguém chamar você para sair do quarto, para sair de casa, vai conversar com os outros, é muito legal,
Não fique com você mesmo, não. Você tem uma vida lá fora, vale a pena. Olha, eu descobri que vale muito a pena, esse curso foi muito bom para mim. Esse é o menino falando. Aí veio o pai deste menino no outro dia, quando ele não viu o depoimento do pai, do filho, e ele então fala assim: o meu filho, a gente descobriu que a gente tem um menino de ouro dentro de casa, porque ele ficava só no computador e ele sabe muito de tecnologia, a gente sempre pede ajuda para mexer no computador, porque os pais nunca sabem mexer no computador e os meninos sabem muito. A gente sempre pedia ajuda dele, mas ele é um menino de ouro, é um menino super querido. E descobrir que ele é capaz de interagir com todo mundo trouxe pra gente uma alegria sem fim. Isso não tem preço, sabe? Ouvir isso de um pai, ouvir isso de um garoto. Claro, claro. É a nossa recompensa, né? Cada um se sente satisfeito, como é que se diz? De bem, né, com aquilo que faz. É bom, é o fruto do seu trabalho. Você vê o resultado do seu trabalho. Isso é muito bom. Foi aquilo que eu falei antes da gente abrir a entrevista, em off. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, servir é maravilhoso. Não é isso? Verdade, é verdade. Maria Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Você vai voltar, com certeza. Nós vamos conversar sobre outras coisas, que eu sei que o campo é muito vasto e é bom levar informação para o público. Esse tipo de informação geralmente não chega a público. Não sei se é porque não interessa, não sei porquê, mas aqui vai sempre chegar, sempre vai ter um canto para a gente poder levar essas coisas boas para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez também. Um forte abraço, tchau. Tchau. Gente, que maravilha ouvir profissional bom, né? A gente fica completo, né? Então, eu tenho certeza que esse trabalho da Maria Lúcia é de extrema importância. Eu li a respeito, fui pesquisar e eu acho que nós vamos ter muito sucesso com o que ela tem para passar para todo mundo. E espero que ela tenha sucesso nessa sua incursão ao exterior também, né? E é uma profissional gabaritada, 35 anos de experiência, não é fácil, né? Então, gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até semana que vem. Tchau.